Graça e paz, amados. Peço desculpas não poder estar com vocês no dia de hoje pessoalmente. Eu gosto mais de dar aula com vocês e com a interação de vocês, mas eu vou precisar, hoje à noite, me encontrar com o pastor que só pode hoje. Ele vai estar aqui e viaja amanhã de manhã cedo para um outro lugar. Por isso que eu vou gravar a aula. Me deu alívio porque a gente tem mais uma aula. Eu pensei que a gente ia encerrar o módulo hoje, né? Eu estava tentando ver como é que eu iria condensar o conteúdo do Evangelho de João na aula de hoje. Mas, graças a Deus, eu tenho mais duas aulas com vocês. Então, isso fica melhor para a gente poder dar esse conteúdo, porque o conteúdo de João ele é um dos conteúdos mais condensados, mais complexos, mais densos que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, um dos mais fantásticos, mais maravilhosos para a gente ver. E duas aulas vai dar para a gente dar uma boa examinada no Evangelho de João. Então, vamos começar a nossa aula colocando para vocês. Eu vou estar colocando mais o PowerPoint e vão ter que acompanhar, então, a minha voz na medida em que a gente vai falando aqui. Então, uma coisa que acontece sobre o Evangelho de João é que há um consenso geral de que o Evangelho é um dos mais importantes que foram escritos. Ele é um dos que mais influenciou a igreja cristã, tanto dentro quanto fora dela, né? É incalculável o valor que ela tem, a importância que ela tem. E o ponto de partida do Evangelho é Jesus. É um livro sobre Jesus. O nome Jesus, por exemplo, vai aparecer 237 vezes aqui, né? Muito mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. João ele está assim absorto, impregnado, né? Encharcado de Jesus em Jesus, e apesar de ser verdade que ele dá atenção a outros temas, a gente vai ver esses temas aqui, tudo o que ele vai ver é na perspectiva de Jesus, da importância da sua vinda à Terra para viver e morrer por nós. Então, eu vou começar colocando o PowerPoint para que a gente possa começar aqui vendo, dando um apanhado geral do que é que vai acontecer aqui, do que é o conteúdo de hoje. Deixa eu colocar para vocês, aqui está o PowerPoint, né? Estou dando aqui uma breve introdução, ponto de partida do Evangelho é Jesus. O sumário geral daquilo que você vai ver nessas próximas aulas, nessas outras aulas, vai ser isso aqui, tá? São 4 doutrinas ou 4 blocos que João ele explica, ele traz, ele descreve no seu Evangelho. Primeiro, você vai ver uma doutrina de Cristo. Quem é Cristo para João? Depois, você vai ver que João ele vai se mergulhar muito na pessoa de Deus como Pai. E aí a gente vai ver também a pessoa de Deus como Espírito Santo e a sua atuação. E aí ele vai finalizar colocando, a gente vai finalizar vendo como é que João descreve a vida cristã nesse evangelho. Então, esse é o sumário. Então, o que a gente vai ver na questão da doutrina de Cristo? A gente vai ver alguns pontos aqui. Então, primeiro, Cristo como a palavra, Cristo como o Cristo, né? E Jesus como o Filho de Deus, Jesus como o Filho do Homem, as afirmações como eu sou, que era uma afirmação exclusiva de Deus, e Jesus vai fazer 7 dessas afirmações, a gente vai ver essas afirmações uma por uma, o testemunho de Jesus, os sinais que ele operou, as obras que ele fez e a questão de Jesus, o homem. Porque muita gente fala e descreve, ou fala que João fala muito do Jesus, o ser divino, né? Um ser quase que o aspecto divino de Jesus. Mas existe também o aspecto do homem, a gente vai observar isso no Evangelho. Depois vamos partir para o segundo bloco nessa aula, vai ser a questão de Deus como Pai, né? Aí a gente vai ver a relação do Pai com o Filho, a questão da atividade do Pai em todo o Evangelho,
a questão da missão do filho que o pai concedeu. Você vai perceber também que esse pai ele é um grande Deus, a gente vai ver na atuação dele. Depois a gente vai ver quem são os filhos de Deus, descritos nesse evangelho, e a escatologia de João, que está diretamente ligada ao pai. A gente vai perceber como isso vai atuar. E na próxima aula, na próxima semana, a gente vai ver sobre Deus como Espírito Santo. E aqui a gente vai mergulhar um pouco sobre algumas questões que o próprio Jesus falou. Então, os nascidos do Espírito vai ser um ponto importante, o tempo do Espírito, como ele atua, o Espírito da verdade, a questão dele como mestre da igreja. Nós vamos ver a presença divina no Espírito Santo, o ministério dele no mundo, convencendo o mundo, a questão dele como paráclito e a questão do Espírito da igreja, né, que atua na igreja, por meio da igreja. E vamos encerrar na próxima semana a aula falando sobre a vida cristã, o que Jesus deixa para nós como legado de vida cristã. Então, vamos falar sobre a vida eterna, nós vamos falar sobre a questão da paixão, a gente vai falar sobre a questão da fé, nós vamos ver a questão do amor, como João aborda a questão do amor, ele é chamado de apóstolo do amor, né? Vamos ver a questão do pecado, nós vamos ver também a questão do mundo, como é que é visto o mundo, a questão da luz, a questão da vaidade, perdão, está errado aqui, é a questão da verdade. Eu vou corrigir esse PowerPoint depois para vocês, tá? Na semana que vem eu já mando corrigir. A questão do juízo e as ordenanças. Então vamos olhar para cada um deles, né? As de hoje, as primeiras duas. A doutrina de Cristo. A palavra. Amados, já no prólogo, nós percebemos que João se refere a Jesus 14 vezes como a palavra. A palavra, o grego, é o verbo, a questão do logos, né? É uma designação que ele não vai usar mais em nenhum outro lugar no Evangelho. Nós aqui usamos o termo palavra em referência a uma unidade da língua falada ou escrita. Mas os gregos usavam de modo muito mais amplo. Ele fazia uma distinção entre a palavra que saía de uma pessoa, é assim que nós usamos o termo, né? A palavra falada, e uma palavra que ficava com a pessoa. Então, a palavra que ficava com a pessoa era algo muito parecido com a nossa razão, é aquilo que ficou em nós, né? Indicava o raciocínio, a parte racional da nossa natureza. Para eles, a palavra perpassa todo o universo. É algo como uma alma mundial, né? Algo mundial. Os judeus não viam esses dois sentidos, mas há algumas nuances judaicas importantes nesse contexto, da maneira como João usa o termo. Há passagens no Antigo Testamento que usam o conceito como sabedoria, ou palavra. Provérbios capítulo 8, por exemplo, você vai ler essa passagem. Lá em Provérbios 8, eu estou abrindo aqui no meu computador, para que a gente veja, ele vai falar, ele faz uma espécie de descrição da sabedoria, né? Então, onde você vê sabedoria, você está falando sobre a palavra. No capítulo 8, versículo, ele vai dizer: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho dos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Abra o texto e leia comigo. Estou no versículo 4 agora, do capítulo 8 de Provérbios. A vocês homens, eu clamo, a todos levantam minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa.
para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor e odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. E assim ele continua descrevendo a questão da palavra como sendo sabedoria, é como sinônimo de sabedoria, ok? Aí você percebe uma coisa interessante, voltando aqui para o PowerPoint. Aí eu vou ter que voltar todinho, né, aqui. Aí você percebe que no relato da criação de Gênesis 1, nós vemos repetidas vezes que Deus ele falou e essa era a única maneira necessária para ele criar as coisas. E por meio da sua palavra, as coisas vieram à existência. Então, há poder na palavra de Deus. A palavra quase tem existência própria. Quando vemos que a palavra do Senhor veio sobre este ou aquele profeta, nós vemos que como se tivesse uma vida própria. Né? Em Gênesis capítulo 1, 2 e 4, a palavra veio a Jeremias, Ezequiel, capítulo 1, a palavra veio a mim, Osés, capítulo 1, versículo 1, a palavra veio, né, a mim. Então, a palavra era um conceito importante para os primeiros leitores de João, né, que nesse contexto, quer seja grego, quer seja judeu. Né? E é interessante que João ele diz que este Logos estava no princípio, que ele estava com Deus e que ele era Deus. Aí no capítulo 1, versículo 1. A palavra era nada menos que Deus, o próprio Deus. João está dando ao Logos a mais alta posição possível. E ele prossegue enumerando várias coisas que o Logos faz que mostram que ele é a personagem mais elevada possível. Mas então chegamos a uma declaração surpreendente e contrastante. Ele começa falando, a palavra era Deus, estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez, né? Ele era a luz dos homens e assim por diante. Mas aí, de repente, no versículo 14, João, então, ele dá uma declaração fortíssima, quando ele diz, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E essa é uma sólida afirmação da encarnação. A palavra é esse ser chamado Deus, né? E é interessante que ele se fez carne. Se fez significa mais do que se mostrou ou mais do que aparentar ou aparecer como. O temporístico mostra que carne aqui é um termo muito forte e quer dizer que ele veio e se tornou ser humano. Então, João acaba de relacionar a palavra com o que é humano, em oposição ao que é divino. Aí você vai ver, por exemplo, no capítulo 1, versículo 13, ele falando disso, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O capítulo 3, versículo 6, fala sobre isso também, o 6, 30 e 63 também, o 8 e 15. Né? Eu vou ler esses textos para vocês verem como isso aqui causa um impacto grande a quem lê. João capítulo 1, 16, você vai ler o seguinte: todos recebem da sua plenitude graça sobre graça, né? Aí você vai ver no versículo 13, né, ele falando sobre a questão do verbo, no versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós, viveu entre nós, né? Se você for olhar para o capítulo 3, por exemplo, o verso 6, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Você vai ver lá no capítulo 6, 63, falando
algo parecido quando ele fala, por exemplo, o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que ele disse são espírito e vida. Então, Jesus ele vem ser humano, vem ser carne. Né? O capítulo 8, 15, você vai ler uma coisa muito parecida com isso aqui. Eu estou só botando alguns para vocês perceberem isso aqui. Capítulo 8, 15. Capítulo 8, 15. No capítulo 8, 15, você lê, por exemplo, ele dizendo: vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Portanto, quando João refere-se a Jesus como a palavra, ele está chamando a atenção aqui para a grandeza de Jesus. Né? A palavra é mencionada como divina. A palavra é o próprio Deus. Mas ao termo, porém, ele acrescenta a ideia da encarnação. Pois, por mais elevada que seja a palavra, ela veio diretamente para onde nós estamos. Então, essa é a ideia aqui em relação à palavra. Aí você vai ver um outro aspecto acerca de... Exagerei aqui. Aí você vai ver ele falando sobre Jesus como Cristo. Jesus nos diz expressamente que... João nos diz expressamente que escreveu o seu evangelho a fim de crermos que Jesus é o Cristo. No capítulo 20, 30, ele fecha dizendo isso. Ele executa esse plano do começo ao fim do Evangelho. Ele fala do testemunho de João Batista, por exemplo, e disse que suas primeiras palavras à delegação enviada de Jerusalém para investigar suas atividades foram: eu não sou o Cristo. Filipe assegura, por exemplo, ao seu amigo que ele e os outros encontraram aquele de quem o Antigo Testamento dera testemunho, aquele de quem Moisés escrevera na lei, né, e os profetas em seus escritos. Lá no capítulo 1, versículo 45, ele chama Natanael. E as profecias messiânicas do Testamento estavam sendo cumpridas em Cristo, e é justamente isso que João propõe falar no seu evangelho, de que ele era o cumprimento das profecias sobre ele. João registra, por exemplo, a história em que Jesus expulsa os mercadores do templo, ou seja, esse ato de purificar o templo, ele não foi o de Homero, reformador judeu, né? Foi um sinal da chegada do Messias. A história do encontro de Jesus, por exemplo, com a mulher do poço é fascinante, porque é o único lugar nesse evangelho e um dos poucos do Novo Testamento em que Jesus abertamente afirma ser o Messias, né? Ele fala a ela antes do seu julgamento, né? A mulher, ela entendeu tão claramente o que Jesus tinha dito que ela foi ao povoado e testemunhou aos moradores. João ele está constantemente mostrando que o Antigo Testamento está apontando para a vinda de Jesus, apontando para a vinda do Cristo. Mas também está interessado em mostrar como Jesus rejeita as ideias erradas acerca do Messias. Assim como ele cumpre o que o Messias realmente era, mas Jesus ele também vai dizer, por exemplo, que ele é a luz do mundo. Parece que ele estava fazendo uma outra afirmação de que era o Messias, porque os rabinos diziam que luz é o nome do Messias. Em todo esse evangelho, o termo luz encerra um conceito importante, que não é visto como posto natural do ser humano. É algo que só Jesus traz. Ele é a luz do mundo. Quando Jesus encontrou a família após a morte de Lázaro, você percebe que
Marta fez uma confissão impressionante, dizendo: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Veja aí, João 11, 27. Abra sua Bíblia, João 11, 27. Ela vai dizer claramente isso, né? Quando Jesus vai ver, ela diz: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E é interessante essa confissão, porque essa confissão ela usa praticamente as mesmas palavras de João quando ele fala do objetivo do seu livro, no capítulo 30, versículo 31 do capítulo 20. Nós escrevemos para que vocês creiam que ele é o Cristo. Em cada capítulo desse evangelho, que trata do ministério público de Jesus, surge a questão de Jesus ser o Messias. A afirmação ela é feita ou ela é negada, ou os fatos mostram quem é Jesus. Mas João nenhuma vez fica muito tempo sem apresentar algum aspecto do Messias aos seus leitores. Ele está sempre mostrando a reação, mas ele mostra sobre a questão de quem Jesus é e que ele realmente era o Messias. Outro aspecto que João está enfatizando aqui nesse evangelho é Jesus como o Filho de Deus. Queridos, ao termo Cristo, João está ligando a expressão o Filho de Deus na declaração do propósito do seu evangelho. Para você confirmar, abra a sua Bíblia aí em João capítulo 21, 31, para você ver. Eu creio que é o último versículo do evangelho. Ele vai dizer justamente isso. Eu acho que é o 20 e 31. Capítulo 20 e 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Consegue dizer um amém a isso? Então você percebe que João ele vai sempre atrelar o Cristo ao título de Filho de Deus. E quando João está aplicando a Jesus esse título, ele está dando o sentido mais pleno possível. Quando ele usa o termo filho aqui, quando ele usa o termo filho aqui, ele está justamente fazendo referência a Deus. É sempre Jesus que ele tem em mente. Em outras palavras, para ele, Jesus é filho num sentido especial, bem diferente das pessoas piedoras. Ele evidencia isso usando o termo monogênes. Essa expressão monogênes aqui, no grego, é aplicada a Jesus 4 vezes. É a palavra que se traduz por unigênito, né? Mas, na verdade, significa único, especial. Não tem nada a ver com geração, né? Indica que Jesus tem uma relação com Deus eterna que ninguém mais tem. Você vai ver, por exemplo, você vai comprovar isso, por exemplo, no capítulo 1, versículo 14. Volte lá e veja, abra sua Bíblia aí, volte para João 1, 14. O que você vai ver aqui? Você vai ver ele dizendo: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Cheio da graça de Deus. Grife aí a palavra unigênito aí. Significa único, né? Especial. E você vai ver, por exemplo, outros versículos que falam dele como unigênito, como no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Cristo aí claramente ele fala que Jesus Cristo é Deus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Aí você vai um pouco mais, você avança um pouco mais, aí você vai ver, por exemplo, no capítulo 3, 16, o texto que vocês conhecem, 18, né, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No 18 ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito do Pai. Então você percebe que essa expressão monogênese aqui, que é traduzida por unigênese,
unigênito, único, especial, era muito caro, era sempre ligado a Jesus e atrelado, associado a Jesus, né? Como a gente percebe aqui. E aí você vai ver que João Batista também deu um testemunho de que ele era o Filho de Deus, né? No capítulo 1, versículo 34, ele fala que ele é o Filho de Deus. Abra sua Bíblia para você ver, capítulo 1, 34 de João. João 1, 34, você vai ver, é um capítulo longo, né? Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então você percebe que isso foi testemunhado também por João Batista. Aí você vê que Natanael disse que Jesus era o Filho de Deus, no versículo 49, né? E o rei de Israel. O que é que se espera que as pessoas façam mediante essa apresentação? Esperam que honrem o Filho do modo como honram e porque honram o Pai. Né? Deixar de honrar um é deixar de honrar o outro. O pai e o filho encontram-se tão intimamente relacionados que aquilo que alguém faz ou deixa de fazer a um, faz ou deixa de fazer a outro. E isso está muito claro nos evangelhos. Capítulo 11, 4, ele vai dizer isso de forma muito clara aqui, quando ele está falando, né? Ele fala aqui, então, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Glorificar a Deus é glorificar o Filho. Glorificar o Filho é glorificar o Pai. Você vai ver, por exemplo, ele claramente dizendo isso no 14, 13. Você percebe ele falando disso no capítulo 14, versículo 13, quando ele diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Glorificar um é glorificar o outro. E são várias passagens que falam dessa ligação e inter-relação entre o pai e o filho, aonde o que se faz a um se faz a outro. Vou dar só mais um versículo para vocês verem isso aqui. Veja aí o capítulo 17, versículo 1. O capítulo 17, versículo 1, ele diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Então, o ser filho de Deus tinha essa função aqui de que um glorifica o outro, né? Um está ligado ao outro de maneira especial. E é interessante que você percebe com essa questão aqui que a morte do filho, que é onde está ligado à glorificação dele, é uma glória verdadeira que consiste em aceitar voluntariamente uma posição inferior para abençoar outros. Isso vale simplesmente para a crucificação. Porque quando João escreve sobre a cruz, ele diz que Jesus é glorificado, ou seja, a morte é a exaltação. O Filho de Deus traz salvação. João nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e ele enviou o seu Filho para salvar o mundo. Então, agora, o conceito de glória do Evangelho é diferente do conceito de glória do mundo. Salvação que ele dá significa libertação. A oferta da salvação espera uma resposta de fé. Recusar-se desobedecendo a essa exigência significa provocar a ira de Deus. O Filho de Deus tem funções escatológicas. O Filho de Deus é um personagem muito maior do que o Messias que os judeus imaginavam ou concebiam. A sua função de juiz do mundo evidencia isso. Porque os judeus não acharam que o Filho de Deus iria julgar o mundo. Outro título que também é colocado em João, também está no sinótico, mas João dá uma ênfase, embora com menos frequência, é o título de Filho do Homem. Aí, olha o quadro geral. O Filho do Homem, aqui, ele aparece 13 vezes, né? Bem menos do que no sinótico. E está sempre ligado, de alguma maneira, ou à salvação que Cristo trouxe, ou à sua relação com o céu. João concede aqui ao título aquilo que Daniel fazia, né? Uma figura messiânica. O Filho do Homem é uma ponte. É a ponte entre a terra e o céu.
É ele quem trará as realidades do céu às pessoas da terra. É ele quem subiu ao céu e Jesus mesmo disse que subirá para o lugar aonde ele primeiro estava. Jesus ele diz que o Filho do Homem será levantado. Lá conversando com Nicodemos, ele diz: quando o Filho do Homem for levantado, atrairá todos a mim. No sentido de exaltação, ele será exaltado. Ele vai receber um lugar de elevada honra. João aplica esse ser levantado justamente à cruz, quando ele foi morrer. E ele vai dizer na sua explicação, né, no 2,33, que quando ele fala de ser elevado, foi pela morte que ele iria morrer. Para João, a cruz é a glória suprema, como mostra essa referência aí. Para o morador comum da Palestina, no primeiro século, a cruz era símbolo de vergonha. Mas para João era símbolo de glória. De fato, ele usa o verbo glorificar ao se referir à cruz. Veja o capítulo 2, versículo 33 de João. Capítulo 2, versículo 33. Perdão, é o capítulo 12. Ele fala no 32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Então, aí corrijam aí, por favor, corrijam o capítulo 12, verso 33 e 34. Então, você percebe que ele sempre associa a glorificação à cruz. E esses são vários os textos que mostram isso. Amém, queridos? Outro aspecto aqui de Jesus que chama a atenção em João é o fato dele fazer algumas afirmações que eram incomuns aos judeus. Afirmações com o eu sou. Amados, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui que é muito importante. Em João, a gente encontra esse uso distinto da afirmação de Jesus que começa com eu sou. São 7 passagens em que eu sou tem um predicado, ou seja, é um dos aspectos mais apreciados do Evangelho. Jesus, por exemplo, vai dizer: eu sou o pão da vida. Na Palestina, o pão do primeiro século era um alimento básico, era necessário à vida. Jesus está dizendo que ele é o provedor do que é necessário para a vida espiritual. Não que ele dá esse pão, ele é esse pão. Ir a ele é que vai fazer com que você ingresse numa vida que vai ter satisfação plena, em que não há mais anseio profundo de insatisfação. No seu sermão, as pessoas pediram a ele um sinal, no capítulo 6, né? Faz um sinal, porque Moisés nos deu o maná. Ele vai dizer: olha, Moisés não deu maná, quem deu foi Deus. Mas ele disse: eu sou o pão da vida. Né? Então, ele não disse que ele veio dar, ele veio ser o pão da vida. E é uma expressão forte para aquele tempo. Você vai ver que a segunda expressão que ele vai dizer aqui é a expressão eu sou a luz do mundo. Está lá no capítulo 8, 12 e no capítulo 9, 5. Né? Por que ele fala da luz do mundo? Porque a luz é uma ilustração muito comum e aparece nos mais variados lugares. Pode haver uma referência, aqui pode ter uma referência, por exemplo, à questão da coluna de fogo que iluminava o acampamento israelita na peregrinação pelo deserto. Mas qualquer que seja o modo como a gente entenda aqui a expressão, o significado básico é de que Jesus é a fonte de iluminação do mundo. É ele quem ilumina, né, o caminho ao Pai. Ele vai falar, por exemplo, eu sou a porta das ovelhas, no capítulo 10, versículo 7. E aqui e vai dizer no versículo 9, eu sou a porta, né? Nesse discurso, a porta é sempre primeiramente a entrada para o aprisco. Mas claramente Jesus pensa em mais do que isso, né?
A porta é o caminho para a presença de Deus. E Jesus é o único meio para chegar a essa presença. Há algo de exclusivo na porta. É o único caminho. É bom que a gente entenda que há um contexto para essa questão da porta. Jesus fala que o ladrão ele entra pela janela, né? Por que isso acontece? Porque na época do Oriente Antigo, a porta principal era a porta aonde só o dono da casa entrava e saía. E era onde o dono permitia, autorizava a entrada das pessoas. Na porta das casas, por exemplo, havia um umbral interno em que, quando ele queria fazer uma aliança, ele derramava sangue de animal derramado ali para que a pessoa passasse por cima fazendo uma aliança de sangue. Era pela porta principal. Os ladrões não entravam pela porta principal, entravam pelas janelas. Né? Ninguém ousava entrar pela porta principal. Então, quando Jesus fala da porta aqui, ele está trazendo à mente a referência de que a porta principal é a porta do dono da casa, é a porta do Senhor que habita na casa. Quando ele diz eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pastor das ovelhas, é por onde as ovelhas vão entrar com a autorização do dono da casa, que é o Pai. Então, a porta é o caminho para a presença de Deus. E Jesus ele vai continuar dizendo que ele é o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, né? E também eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aqui dois são os sentidos que ele coloca. Quando ele diz que ele dá a vida pelas ovelhas, ele está falando da sua proteção e daquilo que ele vai fazer. Isso diferencia, por exemplo, da atividade normal dos pastores na Palestina. A ideia de que esses pastores sacrificavam a vida pelas ovelhas é uma ideia que não dá, porque, em última instância, se o animal tivesse para ser atacado, eles não iriam arriscar a sua vida pela ovelha. Quando Jesus fala que ele é um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele está falando que ele faz muito mais do que um pastor de ovelhas faz. Ele dá a vida, né, por aqueles a quem ele ama. Então, para ele, ele mostra que essa vai ser uma atividade essencial. Para ele, é mais importante ele dar a vida e salvar do que ele preservar a sua própria vida. A sua morte salvadora é de importância central aqui. Essa dedicação total implica conhecimento pessoal das ovelhas. Aí você vai mostrar a questão da comunhão. Elas ouvem a minha voz, né? E eu as conheço. Por maior que seja o seu povo, ele conhece cada pessoa individualmente e elas o conhecem. Amado, esse é um aspecto precioso da salvação. Você pode ser parte de um povo que tem muitas pessoas, muitos irmãos, mas você é conhecido por Jesus pelo mundo. Ele conhece você. A próxima afirmação de Jesus é dirigido a Marta, né? É aquela em que ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E depois ele assegura: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa expressão aí, ele não está falando apenas da ressurreição da vida física. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Né? Ele não só traz ressurreição e a vida, ele é a ressurreição e a vida. Então, a vida ligada a Jesus não é uma coisa frágil, não é perecível, não é uma vida efêmera como a nossa aqui. Essa vida, ela triunfa sobre a morte. Ela é revestida de eternidade. Essa vida também vai estar na próxima afirmação de Jesus, quando ele vai dizer a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele mostra que o caminho é o caminho para Deus. Eu sou o caminho para Deus. A verdade, com certeza, ele está falando da questão do evangelho, né? Do novo nascimento. E a única vida a única coisa que leva a Deus está ligada à ideia aqui de se confiar completamente em Jesus. Eu sou a vida. Né? A vida está nele, ele vem, a vida vem através dele.
A última afirmação que a gente vai ter aqui vai ser a afirmação eu sou a videira verdadeira. O capítulo 15, ele usa essa ilustração. É interessante que Isaías fala da videira como sendo Israel. E Jesus vai dizer, não, a videira sou eu, a videira verdadeira sou eu. Né? E é interessante que a ênfase de Jesus aqui é a ligação vital que os discípulos têm que ter com Cristo. Ou seja, nós temos que viver nele e ele tem que viver em nós. No lugar do Israel infiel, agora temos a videira verdadeira. Devemos observar também que a passagem ela transmite a mensagem de que dar fruto é importante, a consequência natural é permanecer na videira. Eu só dou fruto se eu estiver na videira. Consegui dizer um amém a isso? Diga amém para a glória de Deus. Aí você vai perceber um outro aspecto que é o testemunho de Cristo. Uma das características que a gente vê, por exemplo, nesse evangelho, no quarto evangelho, é o testemunho. No prólogo, João diz que João Batista era testemunha para que justificasse a respeito da luz, falar, anunciasse a luz, né? A fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Abra aí no capítulo 1, versículo 7, João 1, 7. Você vai ver esse texto aí. João 1, 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Tá? Eu estou vendo que foi com um errinho aí a apostila, por mais que eu tenha revisado. Mas depois eu atualizo aí. Testificar-se a respeito da luz. E é interessante, amados, que você percebe que os que dão testemunho de Jesus no Evangelho são 7. É interessante o número 7 aqui, né? Por exemplo, João Batista, o pai da testemunho do filho, o filho do testemunho do pai, o espírito do testemunho dos dois, as escrituras testificam do filho, as obras de Jesus testemunham dele, e as pessoas que respondem ao seu ministério positivamente dão testemunho dele. Então, em outras palavras, não há desculpa para não crer. Jesus ele disse: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem dá testemunho de mim. Está lá em João 5:37 e 1:8-18. Esse testemunho também foi evidenciado nas obras de Jesus. Jesus veio de Deus, era a revelação de Deus, foram enviados por Deus, mas o povo não quis lhe dar ouvidos. Ele acrescenta: quem lhe aceita o testemunho certifica de que Deus é verdadeiro. Ligar-se ao Senhor é diferente de tornar-se seguidor de um homem, né? Significa que se reconhece que Deus enviou Jesus, que Deus, no sentido especial, está presente em Jesus. Significa aceitar a verdade da revelação que Deus fez em Jesus e reconhecer a verdade de Deus. Essa suprema revelação do Pai é feita em Cristo. Então, Deus, por assim dizer, declarou-se publicamente em Jesus. Né? Fala-se do testemunho dado por Jesus, e isso tem importância central, por nesse evangelho é enfatizado a verdade de que Jesus é aquele que revela. É nele que vemos como Deus é. Né? Deus é de cima e não deste mundo. Ele nos deixa ver o que Deus requer de nós. Agora, interessante é que ele percebe uma coisa interessante, é que o testemunho de Jesus é muito importante, mas para João também é importante notar o testemunho sobre Jesus, que também é de importância primordial. E aqui é o Espírito Santo que chega, né? O Espírito que haveria de vir, e o testemunho dele continuaria a mesma grande obra de Deus. Então, João também está ciente que o testemunho humano tem o seu papel, e esse testemunho é em benefício das pessoas. É declarar os fatos do Evangelho, do que Deus fez em Cristo. E João dá ênfase, por exemplo, à realidade da morte de Jesus. Houve quem a visto, né? Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, fala aqui de João. E, amados, o testemunho necessariamente envolve
compromisso, pois deu testemunho de Jesus, né? Então, Deus ofereceu em Cristo uma declaração pública sobre quem ele é. Então, tanto Deus se compromete com o testemunho que ele dá, quanto Cristo se compromete com o testemunho que ele dá, quanto o Espírito se compromete, quanto a pessoa que vai testemunhar também se compromete. Eu vou ilustrar isso dizendo a você que eu fui uma vez num tribunal dar um depoimento e a primeira coisa, eu fui como testemunha. E a primeira coisa que o juiz falou foi o seguinte: olha, o que você tem que dizer tem que ser a verdade, senão, se mentir, vai para a cadeia. Juro dizer a verdade, somente a verdade. E aí eu dei o testemunho. Porque quem testemunha se compromete. Se quer ter testemunho de Jesus, tem que levar em conta. Vai se comprometer com ele. Amém? Outra coisa interessante sobre o Jesus são os sinais. Né? Jesus tem uma terminologia. João tem a terminologia própria quando ele fala dos milagres de Jesus. Duas palavras ele usa: sinais e obras. Né? Sinal e obra. Sinal, você vai ver 17 vezes no Evangelho. Para João, os milagres não eram apenas feitos maravilhosos e inexplicáveis. Eles tinham sentido. Eles tinham um significado. Quando ele termina o relato do primeiro sinal de Jesus, que foi a transformação da água em vinho em Caná da Galileia, João nos diz que os discípulos creram nele. Ou seja, o acontecimento ele era portador de um significado e eles discerniram o suficiente do episódio para ver nele a glória de Jesus. Mais tarde, outros vieram a crer por causa dos sinais. Então, você vê isso acontecendo. Era preciso, porém, haver uma percepção espiritual. Onde essa faltava, as pessoas simplesmente não criam. Não que negassem o milagre. Elas simplesmente se recusavam a ver a mão de Deus no milagre. Por exemplo, os principais sacerdotes, os fariseus, eles não negaram o milagre que fora feito, por exemplo, na ressurreição de Lázaro. Mas eles não creram. Eles, pelo contrário, eles planejaram a morte de Jesus e a morte de Lázaro. Então, há pessoas que não vão crer, mesmo vendo. Algumas pessoas seguiam Jesus por causa dos sinais. É tanto que ele vai dizer: vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu estou multiplicando, né? João escreveu sobre os sinais para que as pessoas pudessem crer. É claro que é possível interpretá-los de modo errado, mas também é possível beneficiar-se com eles e ver Deus agindo. Amém? E acerca das obras de Jesus, você percebe que quando ele fala de obras aqui, é a palavra favorita de João quando ele se refere aos milagres. Não é nem sinais, é obras. Porque a palavra não se restringe aos milagres. João a usa para as coisas que as pessoas fazem, sejam boas, sejam mais. Ele chama as boas obras de obras de Deus. Isso evidencia a verdade de que não fazemos coisas boas por nós mesmos. Deus está nelas. A partida de Jesus não significa que a sua gente será entregue à própria sorte, né? Pelo contrário, elas serão ajudadas a tal ponto que farão obras maiores do que as que ele fez. É interessante que em 18 das 27 ocorrências da palavra se tratam de obras de Jesus. O mais comum é que ela junte a ação miraculosa e a ação comum para poder falar que foi feita em nome do Pai. Capítulo 10, versículo 25. Abre esse texto, é bom que você veja o capítulo 10, 25 de João. Você vai ver ele dizendo isso aqui, capítulo 10, 25. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que realizo em nome de meu Pai falam por mim. Então, as obras são feitas em nome do Pai. E é interessante que quando ele se refere a milagres, Jesus diz assim: um só feito realizei e todos vos admirais, né? O mais comum é que ela junte sempre as ações miraculosas com as obras de Jesus.
As obras também são distintas, porque nenhum outro profeta fez o que Jesus fez. Tá? No 5:36 você vê isso sendo dito. Não são obras feitas pelo homem, Jesus, sem ajuda, né? Elas são as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse. Está no capítulo 5:36. Por isso é que Jesus pôde dizer no fim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. As obras que Jesus fez têm uma função de revelação. Elas ensinam sobre Deus. Jesus disse que suas obras testificam a respeito dele. Veja aí o capítulo 10, versículo 25 de João. Abra aí o 10, 25 de João. Você vai perceber essas obras sendo realizadas. Ele diz aqui assim, Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que realizo em nome do meu Pai falam por mim. Então, você percebe que ele fala em nome do Pai. E é importante dizer que obras é a palavra que eu costumava usar, né? Ele usa 2 vezes sinais, mas em todas as outras ele está falando sobre obras. E, amados, nesse bloco aqui você vê o Jesus homem, né? O Jesus homem, quando o João fala sobre a respeito do ensino de Jesus, do seu ato miraculoso, ele deixa claro que Deus está fazendo algo extraordinário. João está retratando Jesus aqui muito humano. Muito humano. Repetidas vezes ele se refere a Jesus como ser humano. O próprio Jesus disse que era um ser humano. O mesmo fizeram seus inimigos. E João o descreve como ser humano. Para eles, ele comia as mesmas coisas que todo mundo. Eles viviam com ele. Todo o estilo de vida de Jesus é humano. Ele foi a um casamento com sua mãe. No fim da vida, foi pendurado na cruz, pensou nela, tomou providência para o seu futuro. Ele parecia ter uma vida familiar normal. Seus irmãos disseram como se comportar de uma maneira conhecida por todos os que têm irmãos. Quando a sua morte assumiu contornos reais, ele ficou angustiado. Perguntou se devia orar para se poupar dela. Ele amou os seus amigos, ele derramou lágrimas junto ao túmulo de Lázaro. Jesus certamente tinha conhecimento em comum, mas também é verdade que ele tinha que descobrir as coisas. Muitas vezes ele fez perguntas, às vezes tantas perguntas que o professor faz, perguntas que a gente chama de perguntas retóricas. Mas às vezes ele fazia perguntas para saber de alguma coisa. Sempre que um conhecimento especial é necessário para cumprir a sua missão, Deus lhe dava esse conhecimento. Desconhecer algumas coisas, porém, faz parte da experiência humana, normal. As evidências mostram que para João, Jesus tinha esse tipo de limitação. Ele depende do Pai em todo tipo de coisa, poder, conhecimento, missão, mensagem, seu ser, natureza, destino, a sua autoridade, a sua posição, o amor que ele tem, a glória dos seus discípulos, o seu testemunho, o Espírito, a orientação, tudo vem de Deus. Portanto, João deixa claro, como qualquer um dos nós, que Jesus era plenamente homem. Ele trilhou o caminho da humanidade, da humildade. Isso significou levar uma vida genuinamente humana, em simplicidade, obscuridade, mas, no fim, morrer como um criminoso na cruz. Injustiçado. O lugar que João dá à paixão de Jesus não deve ser menosprezado. Os 4 evangelhos a apresentam como ponto culminante do ministério de Jesus. E é claro, essa é a mais uma evidência de que a natureza humana de Jesus é uma realidade. Morrer é humano. A natureza humana de Jesus é importante para a compreensão do propósito que João incluiu em seu ministério. Amém, queridos? Muito bem. Esse foi o primeiro bloco que a gente falou sobre Jesus. O segundo, agora que a gente vai ver, ele vai falar sobre Deus como Pai. É muito enfático, João, quando ele fala de Deus como Pai aqui. E é importante que a gente preste atenção nisso aqui. Eu vou correr um pouquinho, mas eu vou mostrar alguns textos para vocês aonde revela isso. O primeiro bloco vai ser, o primeiro ponto é o pai e o filho, o relacionamento do pai com o filho. Vamos olhar para o PowerPoint.
Deus como Pai. Vamos lá. O Pai e o Filho. Para João, Deus é Pai. Ele se prende a esse conceito. Ele usa o termo Pai 137 vezes. Ou seja, é o evangelho que mais usa a expressão. Aliás, é o livro que mais usa a expressão do Novo Testamento. João costumava a chamar Deus de Pai. Era tão frequente que ele levou a igreja a falar de Deus como Pai, de modo bem característico. Um grande número dos casos em que ele fala de pai e filho estão ligados de alguma forma. Mas o que dá ao termo pai, Abba, a sua profundidade de sentido, é a ligação com Cristo. Essa ligação começa no prólogo. Ali ficamos sabendo que o Logos estava no princípio, estava com Deus e era Deus. E no fim do Evangelho, Tomé o reconhece como Deus. Jesus foi acusado pelos seus inimigos, por exemplo, de se fazer igual a Deus, de se dizer filho de Deus. Ele procede de um modo especial do Pai. Ele está no seio do Pai e revelou o Pai. A palavra seio indica intimidade e afeto. E aqui mostra que ele vem a nós do próprio coração de Deus. Se você lembrar da palavra do rico Lázaro, lembra que o Lázaro foi para o seio de Abraão, né? A questão do afeto, da intimidade. Um aspecto persistente no ensino de João é de que o pai e o filho, em certo sentido, eles são um. Os dois estão muito próximos e isso é muito claro em todo o Evangelho. Conhecer o filho é conhecer o pai. Ver o filho é equivale a ver o pai. Não é de admirar que Jesus diga: ninguém vem ao pai senão por mim. De acordo com tudo isso está o fato de que o pai selou o filho, marcando-o como seu. Ele o glorifica e o santifica. Está claro que o pai estava atuante em toda a vida terrena de Jesus. Essa atividade a gente vê em referência do pai, em referência aos seguidores de Jesus. O pai honrará aquele que serve a Jesus. Do ponto de vista, foi ele quem ouviu o pai e Jesus ensinou aos seus discípulos. Como era de se esperar, esse elo entre o pai e o filho é o amor. O pai ama o filho ama o pai. Isso está em diversas partes do Evangelho, como nós referimos aí. Curiosamente, João 14:31, abra a sua Bíblia, João 14:31, você vai perceber que é o único lugar na Bíblia, no Evangelho, em que ele fala do amor do filho pelo pai, de forma explícita. João 14:31. É demonstrado, mas ele aqui é o único lugar que ele fala: todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou, levantem-se e vamos daqui. Eu amo o Pai e por amá-lo eu obedeço. É interessante essa passagem. O filho ama o pai, por isso obedece. Podemos dizer, sem medo de errar, que o seu amor pelo pai está por trás de muito do que é dito e pressuposto em outros livros. Mas somente em João nós o vemos expresso com todas as letras, né? Isso é maravilhoso. O segundo aspecto que você vê aqui é o pai em atividade. Os gregos achavam que os seus deuses eram tão eminentes, tão altos, tão elevados, que não se perturbavam pelas atividades da humanidade insignificante. João ele vai na contramão. Para João, o pai era muito eminente
é muito eminente é, para deixar de atender às necessidades daquele que ele criou. E é interessante aqui, amado, o Pai está em constante atividade no mundo que criou. É verdade que Deus descansou depois do serviço da criação, mas é bom levar em conta que ele descansou da criação, mas Deus não descansa da obra de sustentação. Se ele parasse, tudo deixava de existir. É por isso que Jesus diz: meu pai trabalha até agora, no sábado, e eu trabalho também, porque a atividade de sustentar o mundo é contínua. Às vezes, essa atividade gira em torno da glória, relacionada de algum modo com o Filho encarnado. Quando a obra de salvação de Cristo transforma a vida de pecadores, Deus é glorificado. A atividade do Pai pode ser vista na maneira em que ele ajuda para que esses frutos sejam produzidos. Se Cristo é a videira, o Pai é o agricultor. O Pai está sempre em atividade, podando tudo o que impede produtividade. O caráter cristão não é produzido deixando nossas forças naturais correr à solta. É produzido nos podando, né? Eu vi uma frase, não me lembro de quem foi, que diz: é melhor ser podado para dar frutos do que ser cortado para ser queimado, né? Outro aspecto do cuidado de Deus por seu povo é mostrado na promessa de que ninguém o arrebata da sua mão. Deus nunca abrirá mão do crente. Você consegue dizer um amém a isso? Esse outro aspecto que você vê nessa questão aí é a missão do filho, que Deus deu ao filho. João ele fala muitas vezes que o pai enviou o filho e demonstra que essa unidade dos dois também é não só o amor, mas a compaixão pelos pecadores. Tanto o pai quanto o filho têm compaixão pelos pecadores. Deus fez isso por pecadores. Existem 41 referências. São 41 referências à expressão o Pai que me enviou. E era uma expressão comum na boca de Jesus, em todo esse evangelho. Seu ensino não provinha dele mesmo, eram palavras de Deus. Seu conhecimento de Deus estava ligado ao fato de que Deus o enviara. É da vontade daquele que enviou Cristo que ele não perdesse nenhum dos que ele dera. A vontade de Deus é que eles continuem salvos. Eles foram salvos não porque decidiram ir a Deus. Eles foram salvos porque Deus enviou Cristo para atraí-los. E tendo começado uma boa obra, ele levará a bom termo. Você consegue dizer um amém a isso? Veja aí o capítulo 6, 34, 39 e 34. Capítulo 6, 39 e 34. 29 e 34. Não, 39 e 44, perdão. Você vê ele dizendo no 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. E o 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Consegue dizer amém a isso? O próprio conceito de missão, de ser enviado, contém a ideia de fazer o que deseja aquele que enviou. E Jesus disse que sua comida é fazer a vontade daquele que o enviou. A intimidade entre pai e filho é demonstrada com o conceito de missão. Crer, crer em Cristo equivale a crer naquele que o enviou. Vê-lo significa ver aquele que o enviou. Recebê-lo é receber aquele que o enviou. O Pai santificou e enviou Jesus ao mundo. E isso aponta para uma missão muito especial. Quem deixa de honrar o Filho, também deixa de honrar o Pai, que o enviou.
Ele era o Filho de Deus, enviado por Deus para trazer salvação ao mundo. Por isso, era importante que o mundo viesse a crer. Duas outras coisas devem ser enfocadas. Uma é que, assim como o Pai for enviado, um dia ele voltaria àquele que enviou. A ideia de missão envolve a ideia de conclusão de tarefa, né, que é seguida pelo retorno daquele que fora enviado. Consegue dizer um amém a isso? A outra coisa é que Jesus disse aos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu os envio, né? Ou seja, você percebe que o fato do Pai ter enviado o Filho tem implicações para a vida daqueles que seguem a Jesus. Deus é um Deus que envia. E isso também se vê no fato que ele enviou o Espírito Santo. E João claramente considera Deus um Deus que envia. Ele enviou o Filho, ele enviou o Espírito, ele envia os discípulos. Consegue dizer um amém a isso? Outra coisa que João enfatiza no seu evangelho aqui é a grandeza. João, ele vê a Deus como um ser todo-poderoso, plenamente capaz de realizar os seus propósitos. Ele deixa claro que é a vontade de Deus que é feita. É da vontade de Deus que as pessoas creiam no Filho para ter vida eterna. Com esse propósito, Deus traz pessoas. João sempre deixa claro que a iniciativa em nossa salvação é de Deus. Ele é quem faz tudo. Isso pode ser definido em termos de amor. Por amor, Deus realizou a salvação. Espera-se que os que foram amados respondam com amor. João deixa claro que o amor por Cristo não está separado por luta ética. É inútil dizer que amamos se não lhes prestamos obediência. O apóstolo diz em seguida que quem ama a Cristo será amado pelo Pai. Quer dizer um amém a isso? Outro aspecto do amor que é revelado na afirmação de Jesus é que ninguém jamais viu a Deus, salvo aquele que vem de Deus. E a harmonia com isso, João ensina que não se pode conhecer a Deus exceto pela revelação que Jesus traz. O mundo não conhece o Pai. A grandeza do Pai é vista nas palavras de Jesus. O Pai é maior do que eu. Esse evangelho destaca a grandeza de Jesus. Como Cristo encarnado mostra que o Pai é supremo. A isso a gente liga as duas formas como Jesus se dirige ao Pai em sua oração sacerdotal. Pai santo, Pai justo. E nenhuma das duas é usada em qualquer outro lugar do Novo Testamento. Elas nos recordam aspectos éticos do ser de Deus. A grandeza do Pai não consiste em poder a qualquer custo. Deus sempre usa o seu poder de modo justo. Pai santo, Pai justo. E aí a gente vai olhar para quem são os filhos desse Pai, né? Que a gente vê nesse aspecto aqui, os filhos do Pai. João ele traz várias frases que mostram o que significa ser filho de Deus. Deus ele concedeu aos que receberam o Logos o direito de se tornarem filhos, o poder de serem filhos de Deus. Eles não nasceram de ato humano, mas nasceram de Deus. Isso não se aplica a algum grupinho exclusivista, né? Porque os filhos de Deus ultrapassam em muito a nação de Israel. Faz parte da tarefa de Jesus reunir os que estão dispersos. Havia quem afirmasse ter Deus por Pai, mas a sua atitude em relação a Jesus e a sua sujeição ao pecado mostravam que não se tratava disso. Eram filhos do diabo. Filhos de Deus demonstram sua ascendência com obras feitas em Deus. Jesus disse que a obra de Deus é crer em Deus. Essa fé ela é importante, está vinculada a crer em Cristo. O templo é a casa do Pai. E é de acordo com isso que João dá atenção ao culto. Você vai perceber, por exemplo, que os samaritanos
E muitos judeus pensavam que Deus tinha de ser adorado num lugar especial. Os samaritanos em Samaria, os judeus em Jerusalém. Jesus, no entanto, ele disse que chegaria um tempo em que o culto seria prestado em nenhum dos lugares. O lugar não importa. O importante é como se adora. Deus é espírito. A essência do seu ser não admite que o confinemos em um lugar. Por ser ele o Deus que é, as pessoas devem adorá-lo em espírito e em verdade. A essência do seu ser não admite confinamento. O Pai procura pessoas que assim o adorem. Em outras palavras, nem todo tipo de adoração a Deus é aceitável. Aqueles que adorarem corretamente honrarão o Pai, honrarão o Filho, assim como honram o Pai. O Evangelho de João, amados, também registra ensinamento sobre buscar a Deus em oração. Jesus disse aos apóstolos que eles tinham sido escolhidos para dar fruto, fruto que permanece, a fim de que tudo que pedissem ao Pai em nome de Jesus lhes fosse feito. Muita gente hoje em dia acha que a oração é pré-requisito para dar fruto. Ou seja, qual é a tese? Se formos pessoas de oração, nossa vida será frutífera. Mas Jesus está dizendo aqui o contrário. Ele está dizendo uma vida frutífera fará com que a oração seja mais eficaz. Isso mostra que há uma importância à oração. Mas ele está falando que a oração eficaz é fruto de uma vida de obediência, que dá frutos por obediência, que decide obedecer. E a ordem de orar, ela é repetida. E diz, olha, orem em meu nome. Ou seja, aqui significa o seu caráter, de acordo com o meu caráter. Então, espera-se que os discípulos orem, que peçam com base em tudo que Jesus era e fizera por eles. E com base no caráter deles, façam a oração. Primeiro, eles têm que viver a vida que Jesus mandou viver. E então orar de acordo com o que Jesus Cristo orava, pelo que Jesus Cristo orava. É essa a promessa aqui. E aqui nós vemos a escatologia. A escatologia em João, ela é bem interessante. Por quê? Porque a ênfase de João é no presente. O Logos veio para estar entre nós. O que quer dizer que Deus foi revelado e está presente conosco. O amor de Deus foi dado a conhecer e com a morte de Jesus a salvação tornou-se uma realidade presente. Então, a vida eterna, ela é uma posse presente. É verdade que João, embora dê bastante ênfase ao presente, mas também ele sabe que o presente não é tudo. Ele inclui a palavra de Jesus sobre a ressurreição. O Pai ressuscita e vivifica os mortos. E é um refrão que Jesus repete nos seus discursos, principalmente no de Cafarnaum. Eu o ressuscitarei no último dia. Então devemos ligar isso às palavras diretas que Jesus proferiu quando disse: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz de Jesus e sairão, que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Por ocasião da ceia, Jesus disse aos discípulos que iria partir. E acrescentou que voltaria para buscar a eles. Palavras como essas não nos deixam dúvidas de que João esperava por uma segunda vinda, pela volta de Cristo, e a ressurreição de todos os mortos e o juízo final. Amém, queridos? Então, isso aqui é a primeira parte da nossa aula sobre João. Eu não quero me adiantar para não cansar vocês, mas eu espero que vocês tenham visto isso de maneira clara aqui. Não deixar dúvidas. Se tiver alguma dúvida depois, converse comigo no privado, que eu vou estar respondendo a todas elas, né? O que nós vimos aqui foi justamente o fato de que Jesus é a doutrina de Cristo, né? Ele como a palavra, ele como o Cristo, ele como o Filho de Deus,
ele com as suas afirmações do eu sou, foram 7. Vimos também o testemunho, né, que ele é enfático. Vimos também a questão dos seus sinais, das suas obras, e vimos Jesus como homem, que ele enfatiza Jesus como homem, o homem que ele é, que ele foi. Depois nós vimos que João também apresenta Deus como Pai, e ele enfatiza demais a Deus como Pai. E aí ele começa a relação do pai com o filho, que é uma relação baseada em amor e também em compaixão, né? Porque na atividade que se tem, eles um está obedecendo ao outro. A missão do filho dá essa ligação da compaixão, o filho compartilha da compaixão do pai, e a missão é buscar e salvar, né? Aqueles que tinham perdido, aqueles que estavam perdidos nas trevas. Vimos a grandeza de Deus, né? Como essa grandeza se revela. Vimos também quem são os filhos do Pai e a condição para ser filhos do Pai. E vimos a questão da escatologia, que João ele não está falando apenas do presente. Ele também deixa claro de que haverá um último dia, haverá a ressurreição dos mortos, haverá um dia em que Cristo vai voltar. João 14:1, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não diria: vou preparar lugar, né? Para onde eu estiver, estejais vós também. Então, existe escatologia em João aqui, e ele está esperando a questão da volta de Cristo. Na próxima aula, nós vamos então pegar mais 2 aspectos, que é de Deus como Espírito Santo, e também a questão do que é que João entende por vida cristã. E aí a gente vai ter concluído tanto o Evangelho de João, quanto a esse módulo aqui, tá? Quanto aos trabalhos de vocês, ou qualquer dúvida, pode procurar no privado. Vocês vão me entregar daqui a uma semana, se puder, semana que vem já me entreguem. Eu vou deixar escrito no grupo no grupo aí de vocês o meu e-mail para que vocês possam mandar. Então, vocês, quando forem mandar os trabalhos, mandem no padrão, identifiquem o nome de vocês e botem lá EAD, vai ficar fácil de eu identificar, pegar, corrigir e devolver a vocês. Ok? Eu devolvo pelo e-mail também, que fica mais fácil, e deixo uma cópia para poder entregar na coordenação. Amém, queridos? Minha oração é que Deus possa ter abençoado vocês, como tem me abençoado. Estudar isso aqui é fantástico. A palavra de Deus não volta vazia, e que vocês consigam fazer uma boa leitura, rever esse vídeo, e a semana que vem a gente se encontra. Que a paz do Senhor esteja com todos. Não esqueçam de registrar presença no grupo, né, para que a gente possa depois fazer o registro. Deus abençoe.